deusa! Seja bem-vinda à Escola Alquimia do Feminino. Vamos bater um papo sobre baixa autoestima? E sim! Vocês vão ter que maturar brincando na minha parede de lousa assim. Bom, deusa, primeiro de tudo, para a gente contextualizar, a Escola Alquimia do Feminino ela é um projeto na qual eu estou desenvolvendo desde que eu me tornei terapeuta há 6 anos atrás, que é com o intuito de ensinar as mulheres a lidar com a tríade da vida, que é a gestão emocional, a gestão financeira e a gestão pessoal, tá? Então, essa tríade é a base do ensinamento da escola Alquimia do Feminino para as mulheres que desejam autonomia emocional, que desejam autonomia financeira, que desejam crescer profissionalmente, que desejam viver uma vida mais livre, mais prazerosa, que desejam ser donas de si, da sua própria vida, sair de relacionamentos abusivos, enfim, se encaixa em muitas situações e muitas necessidades, não é mesmo? Mas a escola, o intuito do meu projeto, o projeto da escola, é unir essa tríade. Por quê? Ou a gente fala do financeiro, então tem gente que só cuida lá do financeiro, muito bom. Tem a galera que só cuida do emocional, os psicólogos, terapeutas, muito bom. E tem a galera que cuida do corpo, muito bom, nutricionistas, educadores físicos, né? E assim vai. Legal, mas e se a gente unir? Porque, por exemplo, baixa autoestima interfere diretamente nessa tríade. Concorda ou não concorda? Deixa aqui para mim nos comentários. Então, hoje eu quero falar com você, mulher, sobre como a baixa autoestima interfere diretamente na sua vida financeira. E vou colocar aqui embaixo, profissional, tá? E também na sua vida física, vou colocar assim, tá? Que é na parte física mesmo, na matéria. Não só o corpo físico, tá? Mas a matéria propriamente dita. Por quê? Vamos lá. O que é autoestima? Autoestima é o seu olhar para você mesma, no quanto você se valoriza, no quanto você se estima, no quanto você reconhece as suas habilidades, as suas características positivas, o quanto você vê isso em você. Mas também a autoestima está muito relacionado ao quanto você reconhece as suas limitações, os seus defeitos, as suas não qualidades, né? As suas falhas, as suas imperfeições. Então, a autoestima tanto é para o nosso lado positivo, nosso lado bom, nosso lado gostoso de ser, quanto para o lado que a gente tem a tendência de querer esconder, tá? Então, a autoestima não é você somente se sentir uma grande gostosa. Quando de repente você está com o corpo em dia, ou se de repente você comprou aquela roupa que você tanto queria, ou você está fazendo a viagem dos seus sonhos. Não. Autoestima é você se sentir uma grande gostosa nos seus dias de glória, mas é você continuar se amando, se respeitando, se cuidando e não se deixando abater nos seus dias de luta, tá? Nos dias difíceis da sua vida. Isso é autoestima. Então, bora trabalhar a grande gostosa que você é por dentro e aí, consequentemente, por fora vai ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Então, isso é autoestima. Quando a gente fala de baixa autoestima, logo a gente entende que tudo isso que a gente acabou de dizer está em baixa. Então, falta na gente o quê? A gente se valorizar, a gente reconhecer nossas qualidades, a gente conseguir reconhecer as nossas qualidades, as nossas habilidades, a gente se amar, a gente se aceitar do jeito que nós somos, né? Com os nossos defeitos, as nossas não qualidades, as nossas qualidades. Então falta isso, falta nossa autoconfiança, porque a gente só tende a olhar para o negativo, ou seja, eu sou incapaz, eu sou muito burra, eu não consigo, isso não é pra mim, e, né? Sempre é assim, a gente só olha pro lado negativo da situação. Então, a baixa autoestima é isso, certo? Ok, atira a primeira pedra. Quem nunca viveu isso na vida?
Levante a mão, levante a mão. Quem nunca viveu uma situação dessas, onde você olhou para a situação, onde você esteve com pessoas, onde não importa onde, o que estava acontecendo, mas você olhou e falou, puta merda, eu não consigo isso não é pra mim, eu sou incapaz. Eu nem vou sonhar com isso, nem vou desejar isso, porque isso daí é pros outros, não pra mim, né? Enfim, quando nós estamos vivendo a baixa autoestima, o que acontece? Automaticamente interfere em toda a tríade, né? Então interfere no financeiro profissional, interfere na parte física e matéria. Financeiro profissional, como pode interferir? Por exemplo, você tá lá se sentindo muito chateada porque você se sente uma fraude, porque você se sente um peixe fora d'água nesse mundo, porque você se sente incapaz mesmo de realizar coisas, de fazer amigos, de encontrar um grande amor, de ter uma bela profissão, né? E aí a baixa autoestima vai te fazendo aceitar que, por exemplo, correr atrás de estudos, fazer cursinho, faculdade, bibibibobobó, não é pra você, entendeu? Você vai aceitando que eu não vou fazer carreira profissional, eu vou só trabalhar para fazer meu dinheiro por questões de sobrevivência, nada além disso. Veja só que isso é uma visão inconsciente do seu sistema psíquico, porque você vive a baixa autoestima. Consegue entender? Então vamos lá. Vivo a baixa autoestima. Logo, de forma inconsciente, eu entendo o quê? Eu entendo que construir uma carreira profissional não é para mim. É muito difícil. Precisa ter dinheiro. É muito custoso. É algo impossível. Sabe? Não é para mim. E aí, quando a gente desiste de construir uma carreira profissional, logo, a gente aceita uma vida financeira mediana para medíocre, né? Aquela coisa tipo, sei lá, se eu ganhar R$ 1.800 hoje, nossa, já tô ganhando bem, é o máximo que eu consigo, tô pagando minhas contas, então eu tô feliz. Por quê? Porque a baixa autoestima está dominando todo o seu sistema psíquico, te fazendo acreditar que você ganhar um salário de R$ 1.800 por mês é assim, o máximo que você vai conseguir atingir. Você tem que agradecer muito, muito mesmo, pelo que você está ganhando, porque assim, pela sua incapacidade, pela sua burrice, pela sua incompetência, você está ganhando demais. Tá conseguindo entender onde eu quero chegar, Deusa? Quando, por exemplo, a gente não cuida da nossa parte emocional, e aí a gente acha que não cuidar da nossa parte emocional não vai afetar nossa vida financeira. Mas afeta sim, Deusa. Afeta inclusive, principalmente, no quesito se você vai conseguir construir uma carreira profissional ou não. Claro, existem exceções, existem. Por isso que um dos valores da escola é avaliar cada mulher individualmente, né? A gente nunca vai poder generalizar, mas de uma forma geral, o nosso pensamento percorre dessa forma quando a gente vive a baixa autoestima. Por exemplo, eu fui mãe aos 16 anos, minha mãe me proibiu de terminar a escola, foi uma guerra para eu poder terminar o ensino médio e tal, enfim. E aí, como foi uma guerra para terminar o ensino médio, engravidei cedo, ouvi muita merda no sentido de que eu acabei com a minha vida, né? Enfim, aí eu aceitei que eu ia viver só para receber o suficiente para sobreviver. Eu desisti de construir uma carreira profissional. Eu não tinha capacidade, olha só, Deusa, isso é muito sério. Eu não tinha capacidade de ter visão do meu futuro. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Você consegue enxergar seu futuro? Quando você projeta sua mente lá para frente, daqui 2, 5, 8, 10 anos, 15 anos, você consegue projetar um futuro para você? Eu não consegui. Eu vou ser muito sincera para você. Passei muitos anos da minha vida sem ter essa projeção de futuro. É como se eu tivesse
como se eu tivesse, não, eu desistir de querer ter uma carreira profissional. Eu lembro que antes de eu engravidar, eu estava fazendo técnica em química, e aí eu falava de fazer engenharia química para dar sequência, né? Então, assim, era a minha ideia naquela época de adolescente. E aí depois de engravidar aconteceu tantas coisas, eu simplesmente me perdi do meu caminho, me perdi. E aí aquilo tudo que um dia eu desejei para mim foi como se tivesse se tornado algo impossível de ser alcançado. E eu passei muitos anos da minha vida vivendo assim, trabalhando muito, só para poder ter o dinheiro para sobreviver. Eu não conseguia ver futuro profissional para mim, eu não conseguia enxergar nessa construção de carreira, eu não conseguia lidar com o meu dinheiro direito, porque o tanto que eu recebia era o tanto que eu tinha de conta para pagar, então não sobrava nada, e eu aceitei isso por muito tempo, entende? Tudo por quê? Tudo por causa disso daqui, baixa autoestima. A gente aceita o pouco. Pela baixa autoestima, isso daqui faz a gente aceitar o pouco, o menos, no profissional também, no financeiro também, né? E aí tem uns agravantes, né? Que entra dentro da sociedade. Religião. Nós temos sempre que ser gratas pelo pouco que nós temos, porque ser pobre é ser humilde. Ter dinheiro é você se vender para o diabo. Existem essas crenças na sociedade que vieram da religião, né? E aí hoje a gente enaltece a pobreza, a gente bate palmas para a pobreza, porque o sofrimento, porque a pobreza é que enobrece a alma, né? E o dinheiro empobrece a alma. E aí a gente vai se afastando do dinheiro, a gente vai querendo falar menos do dinheiro, e aí junta, soma, né? Soma com a nossa baixa autoestima, é o combo perfeito pra gente não sair do lugar, pra gente não prosperar, pra gente não crescer, pra gente não tentar, pra gente não se arriscar. Consegue entender? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Que ele é um pouco louco e eu tenho um pouco de dificuldade de dar uma expressada, tá? Mas é isso. É como se fosse um efeito dominó a nossa vida, Deus, né? Não tem como a gente só cuidar da baixa autoestima, por exemplo. Se de repente a parte física, a matéria, está em falta. Não tem como a gente cuidar só da parte financeira, dinheiro, se de repente a baixa autoestima está ali, ó, marcando ponto. Por quê? Quantas mulheres aqui não trabalham pra cacete, mas trabalham muito mesmo, sabe? E não prosperam, e não desenrola a vida, e continua com a baixa autoestima, continua com a vida profissional enrolada, continua com dívidas, com dinheiro enrolado, com tudo enrolado. Quantas? Cara, eu vivi isso por muitos anos. Eu tô saindo disso agora. Tem poucos anos na minha vida que eu vislumbrei esse meu caminho profissional, que eu vislumbrei uma carreira para mim, que eu vislumbrei que eu tenho capacidade de lidar com dinheiro, que eu tenho capacidade de construir uma carreira profissional, sabe? Que eu entendi que a minha baixa autoestima atrapalhou muito essa parte na minha vida, né? Aí, vamos agora aqui para a parte física. A parte física, o que acontece? Geralmente a gente foca muito aqui no quesito baixa autoestima, né? Eu preciso emagrecer para poder me amar. Eu preciso emagrecer, ficar uma grande gostosa com os gominhos no abdômen para eu poder me amar, para esse daqui ir embora. Enquanto eu não emagrecer, eu não vou deixar de ter baixa autoestima. E se eu falar para você que isso é um grande engano do seu sistema psíquico, da sua mente, para você permanecer no mesmo lugar, sem fazer um esforço, sem se arriscar, sem ir para uma zona desconhecida, começar algo completamente novo. É assim que funciona o nosso sistema psíquico, sabia, Deusa? Sabotagem atrás de sabotagem. É corda bamba atrás de corda bamba. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente acha que só quando nós estivermos com o corpo sarado,
a gente vai conseguir se amar. Só quando a gente emagrecer 30 quilos, a gente vai conseguir se amar. Porque o caminho não é esse. Pode ser para algumas mulheres, como eu sempre falo, nunca vou generalizar. Claro que pode, mas não existe só esse caminho. Quantas mulheres correm atrás, fazem cirurgia bariátrica ou vão direto para nutricionista, fazem dieta, seguem rigorosamente, tudo bonitinho e tal. E aí emagrece, mas isso daqui continua firme e forte. Firme e forte. Ela pode se olhar no espelho, ela pode saber, entender que ela emagreceu 30 quilos, mas a autoestima dela não apareceu. Por quê? Porque não está diretamente relacionado. São coisas separadas que a gente precisa trabalhar tudo junto. Então, quando você, por exemplo, está em processo de emagrecimento, o interessante é você também cuidar da sua autoestima, do seu emocional. Entende? Porque só cuidar da parte física, isso daqui não vai sumir. Assim como só cuidar da autoestima, você não vai emagrecer. A gente vai cuidar da autoestima e a gente vai ter que fazer exercício físico, dieta, reeducação alimentar para poder ter o corpo físico do jeito que você deseja. Não tem como fugir disso. E aí entra uma coisa muito legal, né, do meu projeto. Uma das coisas que me impediu muito de viver a minha vida, de fazer as coisas e tudo mais, sempre foi o dinheiro. Como eu falei pra você, eu sempre trabalhei muito só para sobreviver. Não tive esse ímpeto de fazer uma carreira, de crescer, de aumentar salário. Não tive. Se não caiu do céu, se não veio do nada, eu não fui atrás. E esse é um dos grandes erros do feminino. A gente não vai atrás. Claro, hoje em dia as coisas estão mudando, mas não estou falando com as mulheres que já têm esse poder de visão. Estou falando com as que ainda não têm, assim como eu não tive por muitos anos. Então, tudo emperrava no financeiro. A conta de a conta de a conta de a conta de a nutricionista, a conta de 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 Vira hábito falar, né? Ah, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Conforme eu fui estudando, né, que eu me tornei terapeuta, fui estudando o funcionamento da psique, o funcionamento do feminino, né, estudando cultura, estudando sociedade, enfim, tem que estudar pra um caralho mesmo, todo esse funcionamento macro do mundo, os pontos que pegam de dificuldade, aí eu entendi. A gente precisa aprender a fazer o quê? A gente precisa aprender a inovar. E às vezes inovar não é com custos altíssimos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você meu. Não gosto de academia. E aí eu procurei alguns exercícios no YouTube de pessoas que eu senti confiança no que estavam falando sobre calistenia. E aí, uma das mulheres que eu encontrei no YouTube, ela vai ensinando a fazer calistenia com o que você tem em mãos. Então, por exemplo, hoje eu faço meus exercícios com lençol tamanho queen, né? Que eu faço meus exercícios de braço, de sustentação. Por quê? Porque eu não tenho a barra fixa, sabe? Calistenia, geralmente você usa muito barra, essas coisas assim. Eu não tenho, não vou comprar agora. Então, eu tô usando lençol. Adaptação, né? Então, a gente precisa aprender a se adaptar. E aí, entra um ponto aqui muito perigoso que a sociedade colocou na gente. Ai, mas que feio. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Igual eu tava falando com uma paciente minha na quinta-feira, né? Que ela não sai. Ah, não sai porque não tem dinheiro. Não, você não tem dinheiro pra luxar na saída, né? Pra comprar toda a comida que você quiser, Isso realmente você não tem. Mas você não tem 50 reais pra você comprar uma água. Você sai já jantada de barriguinha cheia de casa pra nem sentir fome ali na hora. E aí você compra uma água ou uma caipirinha no máximo e fica lá curtindo o lugar, curtindo os amigos. Você não tem? Tem. Tem pessoas que tem pessoas que não tem. Mas as que tem, se você perguntar por que não vão, porque elas vão falar, mas não era isso que eu queria. Isso reforça a minha baixa autoestima, porque eu tô pobre, porque eu não tenho dinheiro. Ai, que vergonha. Ao invés da gente se adaptar e falar, ok, então a minha atual situação financeira tá no limbo e eu preciso me adaptar. Preciso me adaptar para ser feliz.
A vida não vai esperar você enriquecer, você pagar suas dívidas para depois você ser feliz, meu bem. Ou é agora, ou não é nunca. A vida acontece agora. Futuro a gente projeta, a gente planeja, mas a gente não tem 1% de certeza se ele vai acontecer. E aí? Você vai ficar esperando, meu bem? Você vai ficar esperando você enriquecer? Você vai ficar esperando, Zaja? Você vai ficar esperando, você vai ficar esperando o dinheiro cair do céu para você se divertir ou você vai preferir se adaptar? Quebrar a sua rigidez interna, quebrar vergonhas, medos do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, para você poder curtir sua vida. E aí? Qual a sua escolha? Por isso que eu sempre falo, tudo na vida é uma questão de escolhas. Para nós que temos essa possibilidade, é uma questão de escolha, tá? Sempre lembrando, para as pessoas, as mulheres que vivem na extrema pobreza, é outra situação. Infelizmente, existem ainda no mundo muitas pessoas na extrema pobreza. E aí, essas pessoas é outra situação. Elas têm que se preocupar com o básico do básico mesmo. Então, não tem nem como pensar nisso daqui. Mas você, que está me assistindo agora, você tem. E aí, o quanto você é rígida a ponto de você não ser feliz agora porque a tua vida não está do jeito que você quer. Mas, ao mesmo tempo, o quanto você é rígida para você estar infeliz porque a vida não está do jeito que você quer, mas você também não consegue se adaptar e buscar ajuda para cuidar do seu emocional, do seu financeiro, do seu físico. Aí a gente despenca para buscar por amor, né? Aí é onde a gente vai correr atrás de algo que deu alívio para nós. E geralmente é o amor. Preciso namorar, preciso casar, preciso sair, preciso ter alguém. E aí tudo passa. A gente despeja no amor toda a nossa frustração de tudo isso daqui. A baixa autoestima interfere diretamente na parte financeira quando você acredita que não tem jeito de você sair dessa situação de escassez. A baixa autoestima interfere diretamente na sua vida profissional quando você acredita que você não tem culhão para um dia você se tornar líder, você se tornar chefe de algum setor. A baixa autoestima interfere diretamente na sua vida profissional quando você acredita que para você tá bom assim, viver nessa sofrência, nessa escassez, porque você não sabe estudar, porque você é burra o suficiente para você não aprender as coisas, e aí você não se arrisca, você não se joga, você não se desafia, e aí você fica no básico, no medíocre, no mínimo. A baixa autoestima interfere diretamente a parte física quando você se olha no espelho e ao invés de se aceitar, ao invés de se acolher, você se machuca, você se maltrata, você se critica. A baixa autoestima interfere diretamente na parte física quando você vai pensar em fazer uma atividade física e aí você fala assim, ai, mas que vergonha, porque eu tô gorda, porque eu tô sedentária. Estar gorda não é sinônimo de estar sedentária, né? Porque eu estou sedentária e aí eu vou morrer caminhando 2 quilômetros. O que as outras mulheres vão pensar? O que as outras pessoas vão pensar? Não, eu vou ficar aqui. A baixa autoestima interfere diretamente na parte física quando você vai pensar em procurar, por exemplo, uma aula de dança para você movimentar o seu corpo, fazer um hobby na matéria, né? Que você goste, mas você desiste porque você morre de vergonha de falhar na frente das pessoas. E aí, eu vou encerrar esse vídeo perguntando para você: o quanto você ainda vai insistir em permanecer inflexível, rígida no seu sofrimento? O quanto o seu sofrimento atual está sendo tão gostoso e tão confortável a ponto de você não buscar a mudança para sair disso? Responde para mim, tá? Mas é isso, deusa. Eu queria trazer para você a visão de como a baixa autoestima pode interferir em todo o restante da sua vida, na tríade toda.
E o objetivo da escola, o projeto da escola, né, com as minhas alunas, é ensinar você a lidar com isso daqui de uma forma fluida, de uma forma mais leve, de uma forma mais ok. É você entender o seu funcionamento psíquico para você começar a combater a autossabotagem que acontece nisso tudo aqui. Para você parar de jogar em apenas uma área, um setor da sua vida, toda a sua frustração, toda a sua tristeza, toda a sua carência, todo o seu vazio existencial. Coloquei amor, mas pode ser uma profissão, e aí todo o restante ser degringolado, né? Não só direcionado ao amor, mas é que é o principal mesmo das mulheres, né? Mas deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Fez sentido pra você? Comenta aqui, tá? Um beijo, deusa!